Olá, eu sou o Bruno e hoje a gente vai resolver uma questão da terceira fase da UBF de 2014, uma questão de óptica geométrica que caiu no nível 2, que foi a questão 12, e no nível 3, que foi a questão 6. E o enunciado dela diz o seguinte: diferentemente de materiais não refletivos que espalham a luz em todas as direções, materiais refletivos, como fitas e películas refletivas, são construídas para retornar a luz diretamente de volta à sua fonte original. Esse tipo de material ajuda a aumentar a visibilidade em condições de pouca luminosidade. No início da produção desse tipo de material, microesferas de vidro eram aplicadas sobre um fundo prateado. Hoje em dia, usa-se uma película refletiva prismática. A figura mostra um raio de luz se propagando no ar e incidindo sobre uma esfera semi-espelhada com índice de refração raiz de 3. Qual deve ser a razão entre a distância h e o raio da esfera para que esse raio de luz foque no ponto P e retorne paralelamente ao raio incidente? Então, a gente tem aqui um raio, né? Daí a gente pega esse raio e passa uma paralela aqui a esse raio, passando pelo centro da circunferência. E a gente tem esse ponto aqui de encontro, né, entre a circunferência e essa paralela, e a gente também tem esse ponto aqui que a gente vai chamar de ponto P, ok? O que ele quer? Ele quer que esse raio saia daqui, refrate aqui, venha no ponto P e depois volte paralelo ao raio incidente. Ele nos dá que esse meio aqui, 1, é o A, né? Esse meio é o A, então o índice de refração dele é 1, e esse meio, 2 aqui, o índice de refração é raiz de 3. Então vamos lá para a solução. Seguinte, eu já deixei um esboço aqui do desenho, ok? E a gente vai pensar em como resolver essa questão. A gente passou já aqui a paralela passando pelo centro e aqui tem o nosso raio. Tudo bem? Eu vou até colocar a orientação nele. Ele está vindo aqui, esse aqui é o nosso raio. Tudo bem? Então, vamos perceber a primeira coisa. Garantir que o raio bata no ponto P e volte paralelo é a mesma coisa que garantir que ele bata no ponto P. Porque a partir do momento que ele bate no ponto P, já ocorre daqui para baixo uma simetria. Então ele vai descer, vai sair daqui com o mesmo ângulo, logo vai chegar aqui com o mesmo ângulo de incidência e vai sair com o mesmo ângulo com a normal que ele tinha chegado, tudo bem? Justamente por causa da simetria. Então, para garantir que esse segundo raio, que esse raio saia paralelo, né, à chegada dele, basta a gente garantir que ele bata aqui no nosso ponto P, tudo bem? Então, vamos começar dando nome aos bois aqui, tá? Então, a gente sabe primeiramente que o ângulo de incidência ele é o ângulo que o raio faz com a normal à superfície. A normal à circunferência é justamente a reta que passa pelo ponto e pelo centro da circunferência. Então a gente chama esse cara aqui, o ângulo de incidência, de θ. Tudo bem? Eu vou marcar de outra cor. A gente pode chamar esse cara aqui de θ. Tudo bem? Ok. O ângulo de refração, ele vai ser aqui o ângulo que o raio refratado, que é esse daqui, faz com a normal, que é a mesma, né, que a gente tinha considerado antes. Então, esse daqui vai ser o nosso ângulo de refração, que eu vou chamar de alfa. Tudo bem? Então, perceba o seguinte. Traçando essa paralela aqui, passando pelo centro, o que a gente consegue? A gente consegue dois ângulos correspondentes aqui, né? Duas paralelas cortadas por essa transversal, então a gente tem que esses ângulos aqui são correspondentes. Aqui é θ, tudo bem? Aqui é θ e aqui é θ. Bom, esse triângulo aqui, eu vou dar nome, colocar nome aqui nos pontos. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P, esse ponto que é o centro da circunferência eu vou chamar de ponto O, e esse ponto aqui, que é o ponto de incidência, eu vou chamar de Q. Tudo bem? Ok. Então, nesse triângulo POQ, a gente tem que ele é isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Justamente porque aqui é um raio, OK é um raio e OP também é um raio. Então, esses dois lados são iguais e, consequentemente, esses ângulos são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Bom, agora a gente tem outra coisa.
Da geometria, o ângulo externo a esse triângulo OPQ, ele vai ser a soma dos outros ângulos, a soma dos outros dois ângulos. Então, a gente tem que θ vai ser igual a alfa mais alfa, né? Da onde a gente vai tirar que θ vai ser igual a 2alfa. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira informação da geometria. Agora, vamos usar aqui a lei de Snell, tudo bem? A lei de Snell nos diz que se ele sai de um meio 1 para um meio 2, então N1 seno de θ vai ser igual a N2 seno de alfa. N1 é 1, porque ele sai do A. Então, seno de θ é igual a N2, ele dá aqui a raiz de 3, vezes seno de alfa. Mas θ é igual a 2alfa. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é seno de 2alfa. E da trigonometria, a gente sabe que seno de 2alfa é 2 seno alfa. Deixa eu escrever aqui. 2 seno alfa cosseno alfa. E isso vai ser igual a raiz de 3 seno alfa. Tudo bem? Eu posso cortar seno alfa dos dois lados. E a gente vai ter que cosseno de alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Opa! Interessante, né? A gente tem que perceber aqui que esse alfa, com certeza, né, pertence ao primeiro quadrante, ok? Logo, o ângulo que pertence ao primeiro quadrante e tem o cosseno raiz de 3 sobre 2, alfa igual a 30 graus. Tudo bem? Imediatamente a gente conclui isso. E como θ é igual a 2alfa, a gente tem que θ vai ser igual a 60 graus. Ok? θ é igual a 60 graus. Agora, basta a gente relacionar o H e o raio, ok? Junto com θ, a gente consegue descobrir a relação entre eles. Então, vamos pegar aqui e vamos perceber que a gente pode traçar aqui, a gente pode projetar esse ponto Q aqui na reta OP, tudo bem? A gente pode chamar ele de Q'. E no triângulo Q', a gente pode usar o seno de θ. Tudo bem? O seno de θ, a gente sabe que como θ é 60 graus, seno de θ vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E isso daqui, no triângulo QOQ', vai ser igual a H sobre R. Cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, H vai ser igual a R, raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta para o problema. Um problema até bem simples, né? Mas com uma sacada de geometria e de trigonometria, né? Usando o seno de θ como 2 seno alfa cosseno alfa, a gente consegue sair dela muito mais rápido do que usando puramente geometria, né? Porque se a gente fosse usar puramente geometria, a gente ia ter que fazer uns 2, 3 Pitágoras aqui para relacionar esses dois caras. Mas com um pouco de geometria e um pouco de trigonometria, a gente chega bem rapidinho na resposta. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.